Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Damos início à cerimônia de abertura do seminário Administração Pública do século XXI, com o tema Uma Visão Social e Trabalhista. Uma realização, Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Sindicemp-MG, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais, Citraeng, Comissão Especial de Direito Sindical do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão Especial de Assuntos Municipais da OAB-MG, Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, Sinfasfisco, Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, FENASEMP, Pública Central do Servidor, Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, Estado e Distrito Federal, FEBRAFISCO, a Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais em Minas Gerais, a ASOJAF, e Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Sindipol. Apoiadores: Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas Gerais, NCST, e Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça da UFMG, PRUNARTE. O objetivo do evento é discutir temas relevantes para a administração pública do século XXI, numa visão tanto social quanto trabalhista, considerando os aspectos da qualificação, organização e relação dos órgãos públicos com seu público interno e externo. Para compor a mesa solene, convidamos o secretário executivo do Sindicemp-MG, Eduardo de Souza Maia, que é anfitriona, senhora Maria Brochado Ferreira, secretária de Estado adjunta da Casa Civil de Relações Institucionais, representando o governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Segundo o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Lafayette de Andrada. Subsecretário de Governo para Assuntos Parlamentares, Luiz Gustavo Riani. Representando o presidente da OAB-MG, conselheiro federal da OAB-MG, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Federal, convidamos o Dr. Bruno Reis de Figueiredo. O diretor de Investimento Social do Servas, senhor Rodrigo Fernandes. O diretor jurídico da CSPB, José Osmir Bertozoni. Presidente da Pública Central do Servidor, Nilton Paixão. Vice-presidente da FESEMP, Áurea Isidora da Conceição. Secretário-geral da Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas Gerais, NCST-MG, Rui Moreira. Presidente da FENASEMP, Marcos Kestin Soares. Presidente da FEBRAFISCO, Antônio Germano Torres Soares. Neste momento, convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Na oportunidade, registramos as seguintes presenças: coordenadora da Fé Sempre Mulher, Heloísa Moreira Feitosa Filho. Também demais autoridades e todos os convidados que hoje nos prestigiam. Com a palavra, o senhor secretário executivo da organização do evento, Eduardo de Souza Maia. Declaro aberto Seminário Administração Pública do Século XXI, uma visão social e trabalhista. Ouviremos, nesse momento, o senhor Rodrigo Fernandes, que é diretor de investimento social do Servas, e fará rapidamente uma abordagem sobre o projeto Rua do Respeito. Boa noite a todos. Eu trouxe, aliás, uma breve apresentação. Pois bem, o Rua do Respeito, ele é um projeto que surgiu de uma intenção entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais e o Servas, o Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais, né? É o órgão oficial de assistência social do Estado. O Rua do Respeito, ele é um projeto que, de alguma maneira, traz, né, e apresenta para a sociedade que todos temos direito a ter direitos. A população em situação de rua é uma realidade na nossa sociedade. A gente trabalha o dia inteiro, se cansa, se estressa, e a gente sempre tem um lar para voltar, para repousar, né, para ver a família. E isso não é assim para todo mundo. Existe uma parcela da população que, de alguma maneira, não tem esse direito, sabe? Então, nesse sentido, o projeto ele busca, através dessa associação entre o Ministério Público, o TJ e o Governo do Estado, aqui representado pelos Servas, transformar, através do respeito e de ações práticas, a vida dessas pessoas, né, que hoje se encontram numa situação de moradia na rua. O programa, basicamente, se divide em 4 eixos. Um de divulgação e esclarecimento do fenômeno. A ideia é a gente combater a invisibilidade social dessas pessoas que moram na rua. Um segundo eixo é exatamente de dar acesso a essas pessoas aos serviços básicos a que essas pessoas têm direito. Eu tenho um 4º eixo de responsabilidade social, que a gente procura implementar ações e projetos sociais cuja finalidade é a inclusão dessas pessoas, a reinserção dessas pessoas à sociedade, por intermédio do trabalho. E um 4º eixo, tão importante, que é efetivar o acesso das pessoas em situação de rua à justiça, né? E há acesso aos prédios públicos, em especial o Ministério Público e Tribunal de Justiça, para que essa população, de fato, tenha acesso e esclarecimento aos seus direitos. Aqui trago alguns dados breves sobre o último censo realizado no município de Belo Horizonte, com a população em situação de rua. Em 2014, tínhamos 1.800, aproximadamente, pessoas em situação de rua. Esse número hoje é um pouco maior. E aqui eu trago as principais motivações que levaram essas pessoas a morar na rua, né? E se vocês prestarem atenção nesses motivos,
a maioria deles revela uma ruptura do laço social que essas pessoas têm, ou com a família, ou com a própria sociedade. Então, é um público diferenciado, é um público que requer uma atenção e que, de alguma maneira, se encontram fragilizados, seja nos seus laços familiares, seja na sua relação com a sociedade. Então, o projeto visa, nesse sentido, reintegrar essas pessoas à sociedade, aos laços familiares, como fim. E a gente acredita que ações práticas de resgate a serviços e a direitos podem, de alguma maneira, transformar essa realidade. É um projeto que se iniciou no primeiro semestre de 2015. Ele era um protocolo de intenções, de boas intenções, e hoje ele já conta com a adesão de mais de 40 instituições que, de alguma maneira, se sentem sensibilizados com o fenômeno, e que, de alguma maneira, acreditam que podem também, através de ações integralizadas, mudar essa realidade. Aqui algumas ações que já executadas, a assinatura do termo de cooperação técnica lá no primeiro semestre. A gente participou de um lançamento de um livro que ganhou o prêmio Jabuti 2015, que foi Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua. A gente participou desse lançamento e teve a adesão de vários parceiros nesse evento. A gente já realizou uma ação coletiva que a gente chama de Rua de Direitos, na qual a gente leva a essa população serviços básicos aos quais elas não têm alcançado. Está programado para novembro uma segunda edição desse evento, que chama Rua de Direitos. A gente teve uma recomendação conjunta entre as corregedorias do Tribunal de Justiça e do Ministério Público para dar celeridade aos processos que envolvem pessoas em situação de rua. A gente realizou diversas audiências públicas pelo interior de Minas, exatamente para trazer o fenômeno da população em situação de rua ao cenário político dessas localidades, quer dizer, trazer à tona um fenômeno que esbarra nas nossas vidas cotidianamente, e também para, de uma maneira, combater essa invisibilidade social ao qual essas pessoas vivem. Então, temos ações, a gente tem trabalhado. E a partir disso, a partir dessas adesões, a gente tem criado uma rede intersetorial que visa apoiar essa população. A adesão desses parceiros ela é importante para isso. São ações voluntárias, a gente não há um repasse de recurso, não há ônus para nenhuma das partes, a gente conta com o trabalho voluntário das pessoas, das instituições que aderem ao projeto, para que, de alguma maneira, a gente possa transformar a vida dessas pessoas. Eu tenho aqui um exemplo. A gente tem uma ação muito importante realizada hoje na Praça da Liberdade. Para quem não sabe, hoje a gente tem cerca de 50 pessoas morando na Praça da Liberdade hoje, entre moradores em situação de rua, artesãos imigrantes de países aqui da América do Sul, e a gente tem trabalhado uma metodologia para reduzir o conflito entre eles e para, de alguma maneira, melhorar a relação entre
essa população e os diversos órgãos e instituições que se encontram ali na Praça da Liberdade. Hoje a gente começou um trabalho com eles de uma horta comunitária, no qual os próprios moradores, eles tomam conta, e aí o interessante é que, através dessa metodologia compartilhada entre o IEFA, os Servas e os moradores, a gente conseguiu reduzir os conflitos na praça. Hoje a gente tem uma praça muito mais limpa do que a gente tinha há pouco tempo atrás, porque essas pessoas, elas cuidam da praça, uma vez que ali a residência temporária dessas pessoas, e hoje a gente tem esse trabalho da horta, é um trabalho de cultivo de hortaliças, e essa semana retrasada a gente teve a primeira colheita coletiva do que a gente produziu. Pois bem, esse é uma breve apresentação, eu deixo aqui o telefone do Servas, nosso endereço na internet, para quem quiser conhecer um pouco mais aprofundadamente o projeto, para quem quiser aderir e participar, e fico aqui o meu agradecimento ao evento por compartilhar, né, e por acreditar que é possível, de mãos dadas, mudar essa situação. Obrigado. Senhoras e senhores, passaremos agora a assinatura do convênio Rua do Respeito, pelo representante legal do Citraeng, senhor Igor Jagelovic, coordenador-geral da entidade, e também com o representante do Servas, senhor Rodrigo Fernandes. Ouviremos agora a mensagem do secretário-geral da nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas Gerais, NCST-MG, senhor Rui Moreira. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do Eduardo Maia. Em nome da nova Central, eu gostaria de parabenizar os organizadores deste seminário, que eu acho que é de suma importância na atual conjuntura política que nós estamos passando, e eu acho que ele vem de frente à questão tanto dos servidores, com os ataques que nós provavelmente pode vir a sofrer devido à PEC 241, dos gestores que são de passagem, entendeu? E o que reflete também na questão das políticas públicas. Nós vimos até a questão aqui agora, uma apresentação que também envolve toda a questão política atual que nós estamos passando. E, em nome do presidente Antônio da Costa Miranda, mandou dar uma saudação e que todos tenham um bom evento, que esse seminário seja fruto de uma discussão permanente, já que os temas serão de grande relevância para o futuro. Ouviremos agora a mensagem do presidente da FENASEMP, senhor Marcos Kestin Soares. Boa noite a todas e a todos.
Bom, primeiramente, cumprimentando o nosso professor Luiz, quero cumprimentar todos os companheiros da mesa. O professor Luiz está lá embaixo. Gostaria que se levantasse, professor. Veio de Portugal nos honrar com a presença. Uma salva de palmas. Ficou envergonhado, não esperava, mas muito obrigado pela presença. Bom, colegas do Ministério Público, operadores de direito, colegas do Judiciário, para nós é importantíssima a discussão sobre o Estado brasileiro, a administração pública. E mais do que discutir esses temas, participar desses temas, operar esses temas, fazer parte do cotidiano da administração pública, é hoje um desafio. E a FENASEMP, antes de qualquer coisa, antes de qualquer elemento de discussão, de reivindicação para os servidores do Ministério Público, sabe da necessidade, da urgência de uma discussão do papel da instituição pública, do Estado brasileiro. E nos acompanha já nessa discussão, em outras demandas, inclusive em alterações constitucionais, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que eu também quero parabenizar aqui por participar com a gente, né, neste evento. Porque é necessário fazer essa discussão, senhores. O mundo mudou, as pessoas estão mudando, e mais do que nunca, essa reeducação, essa rediscussão não significa não reconhecer os avanços que tivemos. Ao contrário, é olhar para frente para melhorar ainda mais o Estado brasileiro. Discutir a sociedade, discutir o Estado brasileiro, é discutir o próprio papel de indivíduo para a sua família, para o seu trabalho, para suas escolhas como agente único e também como agente coletivo. Não perpassa mais um novo mundo sem discutir o nosso papel com o conjunto público. A FENASEMP quer aqui publicamente parabenizar o trabalho do Maia, que organizou esse trabalho, esse evento, com muito esforço. Acho que ia pedir uma salva de palmas para ele. E, para não se alongar, desejar a todos um bom seminário e que tenhamos muitas ideias, muitos debates. Muito obrigado. Ouviremos agora a vice-presidente da FESEMP, senhora Áurea Isidora da Conceição. Boa noite a todos, especialmente ao Eduardo Maia, o nosso companheiro de muitas lutas e muitas glórias também. E eu quero só desejar um bom seminário a todos, e pela programação. Eu vi que as palestras são muito boas para o momento, então eu quero que todos, desejo que todos tenham bom proveito dessas palestras. Obrigada. Convidamos para a sua mensagem o presidente da FEBRAFISCO, Antônio Germano Torres Soares. Boa noite a todos. Meu nome é Germano Soares, eu sou técnico tributário do Estado de Rondônia há 14 anos. Minha graduação é na área de Engenharia Civil e Direito. Eu sou ex-professor de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Atualmente eu sou presidente do Sindicato dos Técnicos Tributários, presidente da FEBRAFISCO e presidente estadual da Pública, Central do Trabalhador, Central do Servidor. E eu gostaria de dizer a vocês que tratar do tema administração pública é sempre atual, porque todos nós sabemos que o objetivo da administração pública é atingir o interesse da coletividade. Mas só que quem de nós já viu a administração pública prender alguém, ou atender alguém no hospital, ou arrecadar dinheiro? Quem faz isso pela administração pública somos nós, os servidores públicos. E muitas vezes a sociedade não consegue perceber isso, não nos enxerga dessa forma. Muitas vezes há discussão entre Estado mínimo e Estado máximo, o que é melhor, o Estado mínimo, o Estado máximo, e os especialistas dizem que o melhor para o Estado, o melhor tamanho para o Estado é o tamanho que é necessário, é o tamanho que ele tem que ter.
Então não existe Estado mínimo ou Estado máximo. Existe o Estado que vai atender aos interesses da sociedade. Nós estamos passando por um momento em que os servidores públicos estão sendo amplamente atacados de uma forma brutal. A sociedade está sendo colocada contra os servidores públicos e o que a gente percebe é que o objetivo, na verdade, assim, a explicação para esses ataques, para essas retiradas de direitos, né, é a chamada dívida pública, né? Que os estados estão quebrados, né? Que não há dinheiro para nada, né? Recentemente eu até encontrei com um amigo que supostamente bem esclarecido, ele olhou para mim e disse assim: poxa, pois é, o Estado só aumenta os impostos para pagar a folha de pagamento. Pelo menos se fosse para construir estradas, se fosse para construir hospital, mas não, é só para pagar o salário de vocês. E a gente sabe que a realidade não é essa. Eu sei que a maioria dos que estão aqui sabem o que eu vou falar, até peço desculpas, mas se pelo menos um não souber, vai valer a pena o que eu vou dizer agora. A dívida pública que o governo tanto fala, que tanto alardeia aos quatro ventos, né, que o Brasil está quebrado, a dívida pública ela não é de hoje, ela já vem da década de 70, 80. No final da década de 90, o governo fez uma renegociação da dívida pública. Mas só que os estados tinham que dar alguma contrapartida, e a contrapartida era vender o banco estatal, certo? Vender os bancos estatais. Então, por exemplo, eu sou do Ceará, existia o Banco do Estado do Ceará. Então, o Ceará, para poder participar da renegociação da dívida, ou seja, para poder ampliar o prazo de pagamento com parcelas menores, ele tinha que vender o Banco do Estado do Ceará. E assim foi no Brasil todo. O Estado, mas só que tinha um detalhe: o Estado vende o banco estatal e fica com a dívida do banco, fica com passivo. Então imagine, o Ceará vende o Banco do Estado do Ceará, um banco privado, e todo o passivo, toda a dívida do banco fica para a dívida pública do Estado do Ceará. O exemplo mais gritante disso é o Estado do Paraná. No final da década de 90, o Estado do Paraná tinha uma dívida pública de cerca de 436 milhões de reais. Depois que ele vendeu o Banco do Paraná e o passivo foi jogado na dívida pública do Paraná, a dívida pública do Paraná passou de 436 milhões para 5,1 bilhões de reais. No final dos anos 90, a dívida pública do Brasil era de 112 bilhões de reais. O Brasil já pagou 250 e deve 440. Então, assim, não precisa ser nenhum matemático, não precisa ser o Wise da engenharia, não precisa ser astronauta para entender que tem alguma coisa errada. E o governo novamente vem com a repactuação da dívida via PLP 257, que já está no Senado, né? Mudou o número para 54, né? De 2016. Então, assim, eu acho que é necessário que todos nós tenhamos conhecimento desses dados mínimos para que a gente possa conversar sobre esse assunto, porque a sensação que eu tenho é que a sociedade está realmente comprando a ideia de que o culpado de tudo que está acontecendo no Brasil é o servidor público, quando, na verdade, o que nós fazemos é simplesmente desempenhar o nosso papel no interesse da coletividade. Muito obrigado. Convidamos para a sua mensagem o presidente da Pública Central do Servidor, senhor Nilton Paixão. Eu começo cumprimentando as pessoas mais importantes, não é? Vocês, mulheres. E o governo certamente teria muito a aprender com vocês. Não é? O que seríamos de nós homens sem vocês? O que somos? Nada sem vocês. O governo realmente teria um curso de pós-doutoramento se ouvisse mais as mulheres, né? Porque todas vocês sabem, né? Quando organizam as famílias, e nós somos coadjuvantes sempre, desde sempre, não é? Que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Esse dever de casa, os governos que são transitórios, têm maculado o Estado, que é permanente. E o Estado, ele só existe no exercício e na prestação dos servidores públicos. Cumprimento a mesa através do Eduardo Maia e agradeço quem vem de Além-Mar, de Coimbra, professor Luiz, que certamente irá nos brindar com a sua inteligência, com o seu tirocínio e com a sua visão das necessidades de uma administração focada no século XXI. O Germano já fez uma síntese fantástica
E qualquer um que queira falar mais sobre ajuste fiscal deveria ser proibido diante do brilhantismo do Germano, né? Germano, se todas as luzes aqui pudessem ser retiradas, ficaria o farol do seu esclarecimento, né? O seu diagnóstico perfeito do desmonte do Estado. Eu presido uma central sindical só de servidores públicos. Sou servidor público federal, concursado da Câmara dos Deputados há mais de 30 anos. Olhando assim não parece, né? E tenho acompanhado, como observador atento, a tramitação das políticas públicas nesse país. E é uma honra estar aqui numa casa que é a defensora maior da democracia, uma casa que tem história, num estado também que faz história, que é Minas Gerais, berço de grandes administrativistas, constitucionalistas e celeiro de grandes advogados que já trouxeram várias lições para esse país. Eu espero que a gente consiga amadurecer um debate em torno da importância do Estado brasileiro. Democracia é uma palavra tão batida, todo mundo usa, todo mundo sabe o que é, desde que não se pergunte o que seja, porque as concepções são as mais várias, porque é um termo que é uma categoria analítica da sociologia e é polissêmico mesmo, ele é poroso, não é? Eu, por exemplo, na minha visão restrita, pequena, de democracia, não consigo pensar em democracia sem qualidade na prestação dos serviços públicos, sem uma administração pública que se paute pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade, pela eficiência, não é? Elogio o projeto Rua do Respeito, né, que é uma iniciativa brilhante, né? E é interessante a expressão que você usou de pessoas na rua, né? Porque não tem pessoas de rua. Infelizmente tem pessoas na rua. E esse projeto denuncia o descaso das políticas públicas. Ele aponta com o dedo as diferenças, as desigualdades regionais, sociais, econômicas nesse país, nação. Então, que esse seminário seja um seminário rico, um seminário onde possam surgir ideias, propostas concretas para um ajuste fiscal que seja pautado no respeito à dignidade da pessoa humana. Que não passe uma régua da economia, do cálculo frio, e que se abra a discutir possibilidades outras de reformas do Estado. Porque, lamentavelmente, todos nós, numa recente história, sabemos no que tem resultado esses ajustes fiscais, né? Que a sociedade possa intervir de uma forma mais contundente e participativa e não deixar simplesmente nas mãos dos políticos a decisão. Nós precisamos ter consciência que a política pertence a todos nós. Não adianta falar que não gosta de política. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Eu não sou político profissional, nunca fui filiado a nenhum partido, não sou filiado a nenhum partido, mas eu amo o meu país. Então, eu estou participando de vários eventos nacionais no sentido de trazer a necessidade de fomentar o debate, a discussão. Nós precisamos discutir nas ruas, nos recintos religiosos, em todas as sessões da OAB, em todos os recantos da sociedade civil organizada, e dizer que nós também somos responsáveis pela política, que nós não deixaremos mais os políticos profissionais decidirem as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, e entrarem na nossa casa com medidas que desestruturam o nosso ganha-pão, o nosso sustento, a escola dos nossos filhos, enfim, tudo que diz respeito a uma vida feliz, né? Uma vida digna, uma vida saudável. Que daqui saia muitas propostas e que a gente possa mostrar para Brasília que o país não se resume a Brasília. Obrigado. Convidamos para a sua mensagem o representante do presidente da OAB-MG, conselheiro federal da OAB-MG, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Federal, Dr. Bruno Reis de Figueiredo. Boa noite a todos e todas. Excelentíssimo coordenador da Sindicemp, doutor Eduardo Maia, em nome de Vossa Excelência, como organizador principal deste evento, cumprimento todas as autoridades dessa seleta mesa de trabalho.
ilustres advogados, dirigentes sindicais, servidores públicos presentes. Cumprimento também aqui o nosso Rogério Reis, como sempre, fazendo a cobertura dos eventos da Comissão de Direito Sindical da OAB e de vários desses sindicatos aqui parceiros também. Senhoras e senhores, é com grande prazer que recebemos esse belo seminário que trata e tratará sobre a administração pública do século XXI, uma visão social e trabalhista. Este evento foi programado de forma especial nesse mês de outubro, por ser o mês do servidor público. E quando o meu querido amigo Eduardo Maia me convidou a tentarmos traçar, né, este evento, que em parceria, né, da Sindicemp, a OAB, através da Comissão Sindical, através da Comissão de Direito Municipal, através de várias entidades de servidores públicos, as quais faço questão de citá-las e agradecer aos seus diretores por essa exitosa parceria. Agradeço ao Citraeng, à FENASEMP, ao Sinfasfisco, à SOJAF, à Pública Central do Servidor, à FEBRAFISCO, né, ao Sindipol, ao Simpef, ao apoio da CSPB, da Nova Central e da Prunarte. Agradeço e também agradeço aqui a presença dos representantes dos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário aqui presentes. E quando pensamos neste evento, foi realmente para todos aqui unidos ampliarmos e amplificarmos esse debate, esse diálogo em torno da administração pública em nosso país. Que, no momento, como já falado por alguns que me antecederam, realmente vivemos momentos um pouco sombrios, seja por um receio de um certo desmonte do serviço público, seja por um certo receio de um desmonte da Justiça do Trabalho, seja por um certo receio de um desmonte do avanço da precarização dos direitos dos trabalhadores do nosso país. Entretanto, tenho certeza que unidos, todos vocês, servidores públicos, movimentos sociais, movimentos sindicais, com apoio dos bons políticos, aqui bem representados por vossas excelências, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual a Comissão Sindical nos dispomos desde já, estaremos sempre à luta, em conjunto com várias das valorosas entidades que temos em nosso país, entidades essas que tenho certeza estarão conosco, teremos sim um final feliz nessa batalha. E, ao fim, não tenho dúvida que faremos valer, né, os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, que são tão caros e presentes na nossa Constituição da República. Muito obrigado, bem-vindos à Ordem, bem-vindos a esse seminário e uma ótima noite, e que o nosso professor Luiz nos brinde aí com uma excelente palestra. Muito obrigado. Convidamos para a sua mensagem a secretária de Estado adjunta da Casa Civil e de Relações Institucionais, que neste ato representa o governador Fernando Pimentel, senhora Maria Brochado Ferreira. Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa e os integrantes do evento, os organizadores, na figura do presidente do sindicato, Eduardo Maia. Em nome do governador do Estado de Minas, queria trazer as boas-vindas ao evento, dizer que essa percepção social da administração pública, né, e com foco especificamente no corpo que integra a administração e que faz ela acontecer, que é o servidor público, é algo absolutamente invulgar e necessário para os dias, né, para esse momento, esse início de século, porque se existe uma discussão séria hoje no plano da garantia dos direitos fundamentais, é da efetividade dos direitos sociais. A propósito da fala do colega, do Servas, a ideia de direito a ter direitos, evidentemente que sem um mínimo existencial, e é óbvio que a gente não se contenta com o mínimo existencial, porque a dignidade humana ela vai além do mínimo, o que a gente pretende é ter um máximo existencial, e não uma reserva do possível que limite tanto a existência, seja dos cidadãos, dos servidores, enfim, dos indivíduos enquanto tais. Essa necessidade de ampliar o leque de garantia e garantia efetiva dos direitos sociais é o desafio desse início de século.
para que essas normas que são dotadas de programaticidade, elas efetivamente se tornem portarias e componham a nossa vida, o nosso cotidiano. Eu agradeço ao convite. O Estado de Minas se sente honrado por estar aqui representado, e eu aqui falando pelo governador na qualidade de secretária, estou secretária, e trago aqui né, a mensagem alvissareira dele para que o evento seja um sucesso, com certeza será, mas também não vou me furtar de falar como servidora pública. Eu sou servidora pública federal, não sou servidora pública federal das altas cúpulas de Brasília ou das instituições federais, mas sou de uma instituição de ensino, porque eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Direito, sou professora de Filosofia do Direito, do que me orgulho muito, e me sinto aqui carinhosamente representada, com grande expectativa de que esse evento seja um de muitos multiplicadores. Coloco a Universidade, a Faculdade de Direito, com toda a nossa estrutura à disposição de vocês para que sigamos nesse projeto, e aí já não estou falando mais como secretária de Estado, mas como professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Me solidarizo com os colegas, fico muito feliz dessa atividade sindical consistente, presente, as instituições aqui presentes. Não nos esqueçamos do querido representante aqui do Ministério Público, porque está também atuando e compartilhando e apoiando o evento, e fico muito feliz, tenho certeza que daqui sairão frutos muito positivos e consistentes que vão orgulhar, prospectivamente, nós vamos nos lembrar dessa noite, vão orgulhar o direito, a sociedade e a cultura mineiras. Muito obrigada, um bom evento para todos e todas. Solicitamos ao doutor Gregório Assagra de Almeida para comparecer à secretaria do evento. Ouviremos a mensagem do deputado estadual Lafayette Andrada. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, nosso prezado amigo Eduardo Maia, e cumprimentar também o nosso professor visitante da Universidade de Coimbra, professor Luiz. Em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que compõem a mesa e dos oradores que nos antecederam. Eu quero aqui cumprimentar de maneira muito especial nosso amigo Rodrigo Fernandes, que fez aqui a exposição sobre a Rua de Respeito, mostrando um projeto interessantíssimo para pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, e dizer que conheço bem o doutor Rodrigo. Tive a oportunidade de trabalhar com ele quando estive à frente da Secretaria de Estado de Defesa Social. Mas a minha palavra será muito breve, muito rápida. Falo aqui em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Adalcaver Lopes. Quero aqui parabenizar a organização do evento por discutir esse assunto que é extremamente importante nesse início de milênio, nesse início de século, que é a administração pública no século XXI. E a administração pública, ela se faz presente para a sociedade através dos servidores. De Platão a frase no livro A Política, que ele fala que o Estado se assemelha aos homens porque é constituído de homens. A sociedade cobra do Estado a eficiência, os resultados, mas, na verdade, quem representa o Estado são os seus servidores. É preciso, então, que o Estado valorize os seus servidores, reconheça a necessidade que tem dos seus servidores para poder prover à sociedade dos seus direitos básicos, dos seus direitos essenciais. Portanto, em boa hora, estamos discutindo aqui a dimensão do Estado na figura principal, que é o seu servidor. Eu parabenizo mesmo. É uma discussão que vai ser acalorada, que vai permanecer, mas que ela não pode prescindir da preocupação e do reconhecimento com a necessidade da valorização do servidor público. Portanto, eu parabenizo mais uma vez
aqui a organização do seminário, parabenizo aos oradores que nos antecederam e, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quero dizer que espero que tenhamos profícuos trabalhos com resultados importantes para os debates acalorados que virão e que nós estamos aguardando. Obrigado a todos, uma boa noite e, mais uma vez, na figura do nosso amigo Eduardo Maia, parabenizo a organização do evento. Obrigado, boa noite. Encerra os trabalhos dessa mesa de abertura o secretário executivo do seminário e coordenador-geral do SINDSEMP-MG, Eduardo Maia. Boa noite a todos. Não poderia, com a responsabilidade que tenho pela organização desse evento, deixar de fazer aqui um registro do apoio e da importância de que esse evento seja compartilhado pelas autoridades do Estado e pela sociedade civil. Esse é um ponto importante que nós temos que realizar, uma aproximação maior da sociedade civil com o Estado, e esse evento não seria possível sem as entidades que o Marcos já aqui nominou, os colegas que têm dado todo o suporte, e como o objetivo é nós debatermos, eu vou privá-los de maior fala minha e vou deixá-los com o professor Joaquim Alcoforado e com o Dr. Gregório Assagra. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Agradecemos aos integrantes da mesa pela participação, convidando-os a ocuparem seus lugares na plateia e participarem de nossa próxima atividade. Senhoras e senhores, em nome da organização do evento, anunciamos que realizaremos sorteio de um notebook da marca Samsung aos participantes do evento. Para concorrer ao notebook, os participantes do seminário deverão assinar pelo menos 2 das 3 listas de presença e terão que estar presentes ao final do evento no horário do sorteio. Caso seja sorteado alguém que não tenha assinado 2 listas ou não esteja presente no momento do sorteio, o prêmio será novamente sorteado entre os presentes. Caso você ainda não tenha assinado a lista de presença dessa noite, dirija-se até a recepção do evento. Agora teremos a palestra intitulada Capacitação e Qualificação Permanente do Servidor Público como Fator Motivacional e Melhoria de Atendimento da Demanda da Sociedade. Para presidir os trabalhos, convidamos para tomar assento à mesa o senhor Igor Jagelovic, coordenador-geral do Sintraeng. Como debatedor desse tema, convidamos o professor doutor Gregório Assagra de Almeida, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E para a sua exposição, convidamos o professor doutor Joaquim Luiz Medeiros Alcoforado, da Universidade de Coimbra. Inicialmente, vamos ouvir a mensagem do presidente desta mesa, senhor Igor Jagelovic. Boa noite a todos. Em nome do Sintraeng, agradeço a presença de todos os colegas aqui e agradeço a oportunidade de poder participar desse evento, tendo sido convidado pelo nosso amigo Eduardo Maia, do SINDSEMP. Espero que esse seminário seja o primeiro de muitos, porque essa questão sobre a administração pública ela não pode se resumir a apenas um seminário, apesar do porte desse, isso tem que ser compartilhado por todo o país. Eu vou ler apenas um breve currículo do professor doutor Joaquim Luiz Medeiros Alcoforado, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra, professor na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, investigador do Grupo de Políticas Educativas e Dinâmicas Educacionais, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, uma unidade de investigação da Universidade de Coimbra e da Fundação para Ciência e Tecnologia. Coordenador do mestrado em Educação e Formação de Adultos
em intervenção comunitária e membro da Comissão de Coordenação do Doutoramento em Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Como professor e investigador, está ligado preferencialmente às temáticas de educação e formação de adultos, animação sociocultural, gestão de projetos, educação para as carreiras, validação de adquiridos experienciais, sociologia do trabalho e do emprego e formação, trabalho e desenvolvimento profissional. Participou em diversos projetos de investigação e intervenção, financiados pelo FCT, Comissão Europeia e programas Grundtvig, POAT e POPH, tendo coordenado alguns deles. Publicou em autoria e coautoria de mais de uma centena de trabalhos escritos. Apresentou várias dezenas de trabalhos em encontros científicos, nacionais e internacionais, tendo organizado diretamente mais de 20. Integra uma equipe multidisciplinar que desenvolve projetos educativos locais, em conjunto com 5 municípios portugueses. Foi membro da Comissão de Autoavaliação de Agrupamentos de Escolas Básicas e Secundárias. Participou e participa em grupos de trabalho nacionais e internacionais sobre políticas e práticas educativas. Foi técnico superior e gestor público dos serviços públicos de emprego e formação profissional. Criou e desenvolveu vários projetos culturais e desportivos. Bom, para não me alongar mais, eu passo a palavra ao nosso professor e esperando que possamos aproveitar ao máximo da cultura do nosso amigo de Além-Mar. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite a todas e a todos. Cumprimentar e agradecer a vossa companhia. Primeiro, eu hesitei um pouco em estar aqui hoje para termos esta conversa em conjunto. Na verdade, o que é que alguém da área da formação e da educação vos poderia trazer que pudesse constituir um contributo significativo para o debate que tem que ter neste momento da vida do país e da vida do sindicato? Sabem que, até para começarmos isto de uma maneira um pouco descontraída, eu fiz o meu doutorado, como dizem os franceses, um pouco em navette, né? Em viagem entre Paris e Coimbra. Quando terminei o meu doutorado, eu pensei que estava a fazer o meu doutorado em formação de pessoas adultas, em formação continuada. Quando acabei o meu doutorado, o meu orientador em França, quando lhe levei o trabalho pronto, ele estava visivelmente satisfeito e diz-me em francês mais ou menos assim: Eh bien, tu as ici un très beau travail en psychosociologie politique de la formation. Descobri então que eu estava a ser especialista em psicossociologia política da formação. E agora a minha ideia é tentar pensar convosco o que é que a psicossociologia da formação pode acrescentar a este debate e vos pode desafiar a pensar de uma outra maneira.